Olá! Agora chegou a vez do cavalo. Nós dissemos que a gente ia falar dos 12 signos do zodíaco chinês. Nós já falamos do dragão, depois do tigre, falamos da serpente, do cachorro, do porco ou javali, falamos do macaco, do rato. Agora chegou a vez do cavalo. O cavalo foi o mais votado, então vamos falar dele, né? Aqui quem decide o animal que vai ser comentado é você. É só colocar nos comentários o signo animal que você quer que a gente fale e quem tiver mais votos ganha. Enfim, agora é a vez do cavalo. O cavalo é o 7º animal do ciclo de 12 anos dos signos animais chineses. Ele vem logo depois da serpente e antes da cabra. Os anos mais recentes do cavalo foram 2014, menos 12, 2002, menos 12, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, enfim, por aí vai, né? E o próximo ano do cavalo vai ser em 2026. 2026 vai ser o ano do cavalo de fogo Yang. O cavalo está associado ao ramo terrestre Wu. Existe uma lenda, né? A China, você sabe, é o país das lendas, né? Então existe uma lenda que conta a história de como os 12 animais foram escolhidos para fazerem parte do zodíaco chinês. Eu sei que você talvez conheça tem uma outra história de que Buda chamou os animais da floresta para um banquete e apenas 12 animais apareceram. Bom, essa também é uma outra lenda, né? Mas essa é uma lenda mais indiana do que chinesa, né? Mesmo porque quando Buda, que se chamava Siddhartha Gautama, o nome de Buda, né, era Siddhartha Gautama, né? Quando Buda nasceu, por volta do ano 560, por aí, eu não me lembro, por 560 a.C., o zodíaco chinês já existia há mais de 1000 anos, né? Então, enfim. Essa lenda foi criada bem depois. A lenda original, vamos dizer assim, né, diz que o imperador de Jade, né, quem era o imperador de Jade? O imperador de Jade inicialmente era o assistente do Criador Celestial, né, assistente do Mestre Divino, como era chamado, né, o Criador Supremo do céu e da terra. Depois, né, de um tempo, ele era assistente, né, então o Criador Celestial, né, o Mestre Divino, designou o seu assistente para ser o seu sucessor na Terra, ou melhor, o seu representante na Terra. Então ele se tornou o Imperador de Jade. A lenda é bem requintada, o Imperador de Jade tinha até um nome, ele se chamava Yu Huang, isso mesmo. Enfim, o imperador de Jade resolveu promover uma corrida por um rio, através de um rio celestial. Tá? Então, pelo decreto imperial, os 12 primeiros a cruzar o rio celestial seriam escolhidos para serem os representantes representados, melhor dizendo, eternamente no zodíaco chinês, no zodíaco oriental. Os 12 signos animais seriam escolhidos dessa maneira, assim, né? O cavalo, então, foi o 7º a chegar. O cavalo, ele era o favorito da multidão, né? Ele era conhecido por ser muito veloz e todo mundo achava que ele ia ganhar a corrida, né, do Rio Celestial. Então ele era o favorito de todo mundo. Mas como ele era muito alegre, festeiro, estava se divertindo com toda aquela adoração da multidão em cima dele, né, ele acabou demorando a dar a partida. A dar a largada, né? Enfim, quando ele decidiu partir, quando ele decidiu dar a largada, ele já estava muito atrás e, embora ele fosse muito rápido, certamente era o mais rápido de todos, né? Como ele saiu muito depois, ele não conseguiu recuperar o terreno perdido e só conseguiu chegar em 7º lugar. Mas ele conseguiu chegar na frente da cabra, do macaco, do galo, né? Ele chegou na frente do cachorro e chegou na frente do porco, né?
Enfim, o cavalo é o 7º animal do zodíaco chinês. Bom, os cavalos são... Como é que são os cavalos? São confiantes, são agradáveis, são alegres e relativamente responsáveis. Eles são capazes, são aptos e inteligentes e gostam do esforço físico e mental também, né? Eles gostam do esforço, né? Eles são decididos, mas também são agitados e muitas vezes impacientes. Assim, antes de continuar, deixa eu explicar como é que isso tudo funciona, né? Deixa eu explicar como o zodíaco oriental funciona, como é a contagem do tempo e como a gente relaciona isso ao zodíaco. Tá? É rápido, olha só. A contagem do tempo na China não é como aqui no Ocidente. Aqui no Ocidente a gente considera o tempo como uma estrutura linear, né? Ou seja, passado, presente, futuro, uma estrutura linear. Né? Mas na China é diferente. Eles consideram o tempo como uma estrutura cíclica, tá? Não é linear. Então as energias se repetem. Claro, elas se repetem em um mundo diferente, mas as energias são as mesmas, elas vão se repetindo. As pessoas confundem muito isso, mas isso não é difícil de entender. As energias, o Qi, ele é cíclico. Depois de um período, as energias vão se repetindo. Se repetem em uma realidade diferente, claro, o mundo avança, as coisas mudam, avançam, enfim. As situações são diferentes, a realidade é diferente, mas as energias vão se repetindo. Confúcio, o grande sábio chinês, ele já dizia, quer conhecer o futuro? Estuda o passado. Enfim. O que eu quero dizer com isso é que existem energias celestiais, energias celestes no céu, e que a gente chama de troncos celestes. Essas estão associadas aos 5 elementos, terra, fogo, metal, madeira e água. E ainda podem se apresentar em 2 polaridades, uma polaridade yin e uma polaridade yang. Então esses são os 10 energias celestiais, os troncos celestes, né? Água yang, água yin, madeira yang, madeira yin, terra yang, terra yin, e assim sucessivamente, são 10. Né? Acontece que também existem as energias terrestres, né? Que a gente chama de ramos terrestres. Esses ramos terrestres são 12, não são 10 como nos troncos celestes, são 12. As energias terrestres, os ramos terrestres são 12 e são representados como sendo cada um dos 12 animais do zodíaco chinês. Cada ramo terrestre possui uma energia diferente, uma personalidade diferente. Então essas duas energias se combinam ano a ano. As energias do céu e as energias da terra vão se combinando ano a ano. O tronco celeste possui 10 energias diferentes e o ramo terrestre possui 12 energias. Então você tem que imaginar duas engrenagens rodando no mesmo mecanismo. Você vai ver que a cada 60 anos, a mesma combinação inicial das duas engrenagens, ela leva 60 anos para se repetir. Então, a cada 60 anos, as energias se repetem no mundo. Num mundo diferente, claro, mas são as mesmas energias. Nós agora estamos no ano do dragão de madeira yang, 2024, né? Nós estamos no ano de 2024, portanto estamos no ano do dragão de madeira yang. Isso significa uma combinação do tronco celeste madeira yang com o ramo terrestre dragão. Ano que vem, em 2025, nós estaremos no ano da serpente de madeira yin. E assim que a contagem segue. Se você quiser se aprofundar aqui mesmo no canal, se você quiser se aprofundar nesse assunto, existem outros vídeos que a gente explica isso melhor, né? Tá? É só procurar aqui no canal que você vai ver. Agora vamos voltar para o nosso amigo cavalo, né? O cavalo, como a gente falou aqui no início, ele está associado ao ramo terrestre Wu. Enfim, vamos voltar para o cavalo. Agora vamos ver as particularidades do cavalo. Os cavalos são condutores que raramente aceitam uma derrota. Eles possuem uma capacidade de se motivar e de continuar a corrida da vida, né? Continuar a luta, enfim. Em tudo que fazem, eles têm uma capacidade de se automotivar.
não é? Você pode chamar isso de tenacidade ou perseverança, eventualmente teimosia e até em alguns casos estupidez em certas situações, não é sempre, mas em certas situações teimosia mal colocada é estupidez. Mas uma vez que o cavalo amadurece e aprende a aproveitar toda essa energia que ele tem, eles podem se tornar personalidades inabaláveis, né? De sucesso mesmo, né? Eles têm que se controlar, né? Se conhecer. Eles são ágeis, são astutos e uma particularidade interessante do cavalo é que eles compreendem a natureza humana. Isso é verdade, né? São pessoas de princípios, os seus esforços, né? Os esforços de um cavalo, via de regra, seus esforços costumam ser colocados na direção de uma boa causa, uma boa conduta, via de regra, né? Não é sempre. Existe um certo altruísmo nos cavalos. Socialmente, o cavalo tem uma personalidade agradável, não é? Eles são rápidos, eles falam rápido também, né? Eles pensam rápido e agem de acordo. Cavalos não são tímidos e gostam de mostrar os seus talentos e as suas capacidades sem qualquer inibição. Pessoas desse signo, cavalo, né, possuem muitos talentos e muitos pontos fortes, né? Eles são entusiastas, sinceros, eles podem facilmente aparecer como um herói, né, quando decidem assumir uma situação, uma liderança por uma boa causa. Então as pessoas, uau, ele aparece bem na figura, né, na pintura. Eles são muito apreciados por causa dessa natureza alegre e social. São abertos e têm uma coragem meio que apaixonada, inclusive, né? Eles podem se tornar defensores de causas sociais com muita facilidade, né? Um exemplo, né? Agora, eles são tenazes e perseverantes, como a gente já falou, né? Mas isso quando a paixão pelo que eles estão fazendo está forte. Deixa eu explicar isso melhor. Se por qualquer razão houver uma desilusão que cause um desinteresse ou um desapontamento, bem, aí tudo muda de figura. Toda aquela tenacidade, aquela perseverança cai por terra e o cavalo desiste assim no meio do caminho rapidamente. Mas isso acontece porque o interesse ou a paixão deixou de existir por qualquer razão. Do contrário, eles são muito perseverantes mesmo. Deixou de ter interesse, por qualquer razão, o cavalo deixa de se esforçar e larga para lá. Isso tanto no trabalho quanto no amor, hein? Se desiludiu, perdeu o interesse, o cavalo dá as costas com muita rapidez, uma vez que a rapidez é uma característica do cavalo, né? Cavalos são vaidosos, gostam de aplausos também, né? Por causa disso, muitas vezes eles não reconhecem as contribuições dos outros, e isso pode causar ressentimentos nos outros com uma certa facilidade, viu? Especialmente quando o assunto é o coração, né? Cavalos têm um coração caprichoso. Mulheres de cavalo, né? Não é mulheres do cavalo, né? Mulheres do signo de cavalo são bonitas, animadas, flertam com muita desenvoltura e facilidade, né? Eles são da moda e atléticos, né? Os cavalos são atléticos, né? Tem uma presença muito voltada para o físico, para o exterior, né? Eles são dedicados às suas carreiras e trazem ideias sempre novas, frescas, né? E muita diversão também. O cavalo é divertido normalmente também. A paixão dos cavalos pela vida, né? É visível, a gente percebe logo, né, que se trata de um cavalo. Os cavalos masculinos são naturalmente mais independentes e não tem muitas restrições, né? Muitas vezes sem paciência quando eles são mais jovens, né? Isso é normal do cavalo, ser muito impaciente quando jovem. Mas são simpáticos, são corajosos, são carismáticos e costumam ter um temperamento, normalmente um temperamento fácil. Cavalos são
um pouco selvagens, né? Eu digo isso de uma forma positiva, como eles são livres e eles são um pouco selvagens, né? No amor, por exemplo, eles precisam ser um pouco domesticados. Vamos colocar dessa maneira, né? Eles são livres e gostam de ser livres, por isso eu falei selvagens, né? Mas quando são domesticados, eles têm vidas apaixonadas em família. A gente pode encontrar 5 tipos de cavalo, né? São 5 elementos que fundamentam a metafísica chinesa, né? Terra, fogo, metal, madeira e água. Então, né? São 5 elementos, então vamos dar uma olhada em como o cavalo, esse signo, reage com os 5 elementos. Ou melhor, vamos ver como o cavalo interage com os 5 Qi celestiais, né? A teoria chinesa dos 5 elementos atribui um dos 5 elementos, terra, fogo, metal, madeira e água, a cada ano, além dos zodíacos, né? Portanto, cavalos nascidos em anos diferentes vão ter personalidades diferentes. Então, vamos começar com o cavalo de metal. Sempre metal, vamos começar primeiro. Metal. Então, cavalo de metal são os cavalos nascidos em 1930 e 60 anos depois, 1990. Cavalos de metal são gentis, são francos e são sempre dispostos a ajudar os outros. Eles não gostam muito dos conselhos ou de críticas dos outros, mas eles estão sempre dispostos a ajudar os outros. Eventualmente, existe uma certa teimosia e eles podem ficar aprisionados, presos, né, a uma ideia errada, por exemplo, né, e ficam presos nisso por muito tempo e por causa disso acabam não realizando muito, não atingindo os seus objetivos, porque são teimosos, há uma teimosia intrínseca no cavalo, né? Eles são muito teimosos, como a gente está dizendo, quando se trata de assuntos do coração, então piorou. Quando eles resolvem se casar, normalmente são devotados à família, costumam ser bons parceiros. Esse é o metal, né? Então, depois, a água, né? Cavalos de água. Cavalos de água são os nascidos em 1942, 60 anos, 2002. Esses são cavalos que possuem um espírito de... são mais altruístas, né? Autossacrifício. Costumam ser mais impacientes também e bem mais emocionais, água, né? E por isso o sacrifício, né? Os cavalos de água são mais indicados para projetos grandes, né? Esses cavalos de água podem chamar a atenção com a sua personalidade muito emocional, né? Um relacionamento com eles, com um cavalo de água, vai exigir muita paciência do parceiro. Cavalos de água, madeira. Cavalos de madeira. Esses são os nascidos em 1954 e 60 anos, 2014. Os cavalos de madeira têm uma imaginação rica e eles possuem insights muito inspirados, né? São muito inspiradores esses insights que eles têm. São muito criativos, madeira é criativa, né? Então são muito agradáveis também, mas tendem a serem impacientes e excessivamente emocionais, assim como os de água, né? E vão precisar cultivar um pouco a paciência. No amor, os cavalos de madeira são bem populares, tá? E vão permanecer assim mesmo depois de se casarem. Os assuntos extraconjugais representam um risco real para os cavalos de madeira e provavelmente vão prejudicar a estabilidade da vida deles, a vida matrimonial deles. Depois do cavalo de madeira vem o cavalo de fogo, cavalo de fogo. Esses são os nascidos em 1966, 60 anos, 2026, os que vão nascer ainda em 2026. Os cavalos de fogo são animados, apaixonados, quase iluminados pela natureza, eles são ilimitados na natureza, né? Esses são bem selvagens mesmo, né? São fortes, bem intencionados e amantes ardentes, né? Cavalos de fogo são muito em tudo, né? Acho que deu para entender. Eles são muito
em tudo, né? Por isso, muitas vezes, esses cavalos de fogo são, como é que eu posso dizer, meio que abençoados pela fartura. Mas eles trabalham duro para isso, não é uma coisa que cai do céu. Cavalos de fogo costumam ter grandes relacionamentos amorosos, muita vitalidade, muita paixão, né? Depois a gente tem os cavalos de terra, né? Então agora os cavalos de terra são os que nasceram em 1978. Os cavalos de terra são almas mais otimistas e de bom coração, e são pessoas dedicadas aos seus amigos, né? Terra, né? Eles são agraciados com muitos amigos, inclusive, né? Que vão acompanhar eles por toda a vida, praticamente, né? No amor, eles parecem um pouco menos atraentes que os outros, são menos atraentes que os outros cavalos, né? Mas uma vez que o seu parceiro consegue conhecer o seu íntimo, né, o seu interior, uma vez que eles os parceiros conseguem ultrapassar aquela máscara exterior, né, quando eles conseguem passar por isso, o parceiro tende a descobrir uma pessoa maravilhosa e apaixonada dentro daquele cavalo. Bom, esses são os 5 tipos de cavalo, né? Então agora vamos ver a compatibilidade do cavalo com os outros signos, né? Os cavalos são rápidos, enérgicos, animados e por isso são bem populares com o sexo oposto. Quando se trata de compatibilidade amorosa, esse temperamento quente, essa natureza teimosa, significa que eles tendem a gravitar, vamos dizer assim, né, perto de parceiros românticos. Os cavalos precisam de liberdade. Então, se o parceiro é muito apegado, muito grudento, né, os cavalos podem se sentir um pouco sufocados. Eles não gostam disso, não. Vamos ver então as melhores combinações para o cavalo. As melhores combinações para um cavalo, a melhor combinação, cavalo é tigre. Cavalo e tigre são 2 signos do zodíaco que reconhecem a energia e a ambição um do outro e formam um excelente par. Incrível, né? Esses 2 compartilham sonhos, naturalmente, com muita facilidade. O cavalo é rápido e isso atrai muito o tigre. O tigre não é grudento, não sufoca o parceiro, deixa o parceiro ter liberdade. E o cavalo adora isso. Então o cavalo passa a respeitar o tigre, a admirar o tigre, e pela segurança e força que o tigre tem, né? E pelo despreendimento do felino, né? Vamos dizer assim. E isso é exatamente o que o tigre gosta também no cavalo, essa liberdade, né? O cavalo se sente seguro ao lado do tigre, né? O tigre gosta de ser apreciado, o cavalo faz esse papel muito bem. A rapidez e a atividade, né, muita atividade e a confiança do cavalo inspiram o tigre, né, animam o tigre. É uma união onde os dois, né, ambos os parceiros avançam juntos no mundo, né, na vida, né. Quando o tigre é a mulher, isso aí. Quando o tigre é a mulher e o cavalo é o homem, né, claro, eles formam um casal onde ambos vão ter muita energia e provavelmente eles vão desfrutar de muita sorte porque vão trabalhar em conjunto em uma direção comum. A tendência é que eles juntos farão grandes progressos na vida, né? Na vida juntos, né? Quando o tigre é o homem, o cavalo é a mulher, essa é uma união mais energética, calorosa e harmoniosa também. Ambos os parceiros são entusiasmados, né? Entusiastas da vida, entusiasmados com a vida e bastante alegres, né? Ambos são muito voltados para as suas próprias carreiras, ambos prezam muito a sua própria liberdade, então eles se entendem bem um com o outro. Eles vão se ajudar no crescimento profissional um do outro. O cavalo é inteligente, é gentil com o parceiro, né, capaz de tolerar um certo grau de intransigência do tigre, né? O tigre nervoso é meio nojento mesmo. Outra parceria boa para o cavalo é o cachorro. Esses 2 se dão muito bem também.
né? Uma vez que tanto o cachorro quanto o cavalo são abertos e francos, né? A comunicação é sempre muito fácil entre eles. Além disso, o que o cachorro, o que o cão, né, e o cavalo querem na vida, geralmente se alinham com muita facilidade também. O cachorro é praticamente o sonho do cavalo. Né? Então, esse é um daqueles relacionamentos suaves que vai ter um compromisso de longo prazo. A lealdade do cachorro inspira o cavalo, que precisa de mais estabilidade. O cavalo não é, a estabilidade não é o forte do cavalo. O cavalo gosta de liberdade, o cavalo é mais selvagem, né? A gente já falou isso, né? Mas cavalo e cachorro são capazes de dividir o esforço em um relacionamento, e isso faz da relação uma parceria muito eficaz. O cachorro é mais reservado e introvertido em comparação com o cavalo, né? E por isso ele tende a ser atraído pela essa personalidade mais carismática, mais extravagante do cavalo, né? Claro que existem muitas diferenças nas personalidades desses dois, tá? Mas eles formam um casal harmonioso, isso porque ambos são amigáveis e tratam os outros com bondade. O cachorro é bem mais maduro que o cavalo, né? Muito mais maduro que o cavalo, e por causa disso o cachorro vai manter um esforço constante, né? Ele vai trabalhar para fornecer a longevidade desse relacionamento. Já o cavalo é mais animado e traz uma certa ousadia, traz uma mente mais aberta, e isso ajuda a manter um ar fresco no relacionamento. Existe também mais uma outra combinação interessante para o cavalo. É a cabra. Cavalo e cabra também podem fazer um casal interessante, um bom casal. Diz um ditado, tem um ditado na China, né, que diz assim, né? Quem mais poderia acalmar o apaixonado e agitado cavalo que uma cabra gentil? Uma palavra bem colocada, uma frase bem escolhida, um toque consciente, e a cabra faz o cavalo se acalmar, ficar mais tranquilo. Muitos entendem a cabra como sem ambição ou com pouca ambição, mas não o cavalo. A cabra não é prática, mas trabalha com afinco por um determinado objetivo. Isso traz a admiração do cavalo. A cabra não é rápida e, por isso, se sente um pouco atraída pelo cavalo, né? Essa é uma união com uma ligação fácil de coração a coração, uma vez que a cabra é geralmente bem mais sentimental, né? Muito mais sentimental. É gentil, é orientada para a família, né? Enquanto o cavalo é alegre, independente e traz um movimento, né? Que a cabra normalmente não tem. Juntos, esses dois estão destinados a uma vida de felicidade e realização normalmente. A cabra assume a responsabilidade, vai ter que assumir a responsabilidade por garantir que eles permaneçam próximos, íntimos, emocionalmente. Isso dá ao cavalo a sensação de uma família feliz, né? Ao mesmo tempo que permite um amplo espaço para a sua natureza independente, né? Agora, os piores parceiros para o cavalo são, pode dizer, o cavalo, primeiro o rato, né? Cavalo e rato não ficam juntos por muito tempo, tá? Nenhum dos dois gosta de ceder, e ainda que exista um sentimento legítimo no início, ele não dura, porque uma série de ressentimentos vão se acumulando ao longo do tempo e isso não funciona bem, né? O cavalo é exigente e fica querendo que o rato ceda, né, às suas necessidades, mas o rato reage, né, e acaba ignorando o cavalo. Isso leva frequentemente a conflitos nessa relação, né? E nenhum dos dois engraçado que nenhum dos dois vai sequer se preocupar em resolver. A relação não dura, né? Rato, cavalo não. Outra relação ruim para o cavalo é o boi ou búfalo, né? O cavalo adora a liberdade, o que faz com que o boi se sinta inseguro. O cavalo é rápido e essa não é uma das qualidades do búfalo, né, do boi, né? A princípio isso
essa rapidez do cavalo pode atrair o boi, o búfalo, né, que se movimenta bem mais devagar. Mas ao contrário do que acontece, né, com o tempo isso cansa o búfalo, o boi, né? A estabilidade do boi, do búfalo, atrai o cavalo no início, mas com o tempo isso começa a incomodar, entendeu? Vira um tédio para o cavalo. O búfalo se cansa e o cavalo se irrita. A relação acaba, ou alguém se anula, que também não é bom, né? Com relação a carreiras, a trabalho, né? Os cavalos são pessoas criativas, entusiastas, com muitas habilidades naturais. Por isso eles são muito procurados, inclusive, né? Eles são tenazes, contínuos, ou seja, são bons para trabalhos de longo prazo. Trabalham bem em bastidores também, né? Cavalos não costumam ter grandes problemas financeiros, mas essa é uma situação meio flutuante, tá? Às vezes tem muito, às vezes tem pouco, mas eles vão caminhando assim sem grandes sobressaltos. Os cavalos são atléticos, né, normalmente, e por causa disso, muitas vezes eles estão sujeitos a lesões no corpo, né, fisicamente, né? Lesões, problemas musculares, né? O seu sistema cardiovascular, o seu sistema respiratório também são especialmente propensos a ataques. Por quê? Justamente porque eles são muito exigidos, né? Então é sempre conveniente manter um olho bem atento na saúde física, emocional e mental. Tá? Acho que eu falei bastante já. Vamos ver agora, vamos dar uma olhada em algumas pessoas importantes, né? Algumas celebridades que nasceram no ano do cavalo. Mike Tyson, né? Aquele lutador de boxe, né? Nasceu em 1966, cavalo de fogo. Jackie Chan, né? Jack Chan, o ator chinês, né? Nasceu em 54. Cavalo de madeira. Ator, né? Artista, criativo, é isso aí. Madeira, cavalo de madeira. Emma Watson, aquela atriz inglesa do Harry Potter, ela nasceu em 1990, cavalo de metal. Clint Eastwood, aquele grande ator americano, ele nasceu em 1930, cavalo de metal também. Enfim, durante o ano de 2024, o ano do Dragão Verde, esse ano que a gente está agora, o cavalo não precisa se preocupar muito, tá? Eles vão ter um bom ano, um ano tranquilo aí. Dragão e cavalo não costumam se bicar. Existe um ditado chinês, inclusive, que diz o seguinte, né? Seja dragão com espírito de cavalo. Isso para descrever uma vida animada, né? Enfim, esse é o cavalo. Ok? Então, se você gostou do nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo e compartilha com os seus amigos cavalos, tá? e tigres, né? E cachorros, né? E cabras, né? Compartilha esse vídeo com os seus amigos, tá? Na próxima vez que a gente vier aqui, vamos falar de mais um outro signo animal. Nós já falamos de alguns aqui, né? Os vídeos estão aqui no canal, mas se você quiser que a gente fale de algum outro, é só colocar aqui nos comentários que na próxima vez a gente fala, né? Mas primeiro, curte o vídeo e se inscreve no canal. Para quem quer aprender mais, quer saber mais, o nosso curso de Batsi, que é a astrologia chinesa, tem previsão de abertura de mais uma turma só no segundo semestre, tá? Nós acabamos de fechar as inscrições para o nosso curso de Feng Shui clássico, tá? Então, a turma de Batsi só no próximo semestre. Bem, continuem com a gente. Fica aqui no canal que a gente sempre vai avisando. Se você quiser, segue a gente no Instagram também. O perfil é o mesmo, @FranzFengShui. Agora, continua com a gente e tenha um bom Feng Shui.